Quero aproveitar que a gente está falando de energia elétrica, porque o Operador Nacional do Sistema Elétrico informou que o Brasil atingiu nesta segunda-feira, nesse começo de semana, um recorde histórico na demanda por energia, depois desse calorão que atingiu principalmente aqui o Sudeste e também o Centro-Oeste do país. Os registros de carga no Sistema Interligado Nacional alcançaram o patamar de 100.995 megawatts pela primeira vez na história. O pico anterior foi registrado em setembro deste ano. Então, pela primeira vez na história, um consumo assim imenso de energia elétrica. E a gente tem a energia produzida por meio das hidrelétricas ainda como a principal fonte de sustentação desse povo que está passando muito calor agora e, consequentemente, consumindo energia elétrica. O que isso mostra para vocês e que recado que isso dá para as autoridades sobre o consumo e sobre as matrizes de energia que a gente desenvolve ou não aqui no nosso país, Luiz Felipe Dávila? Absoluta incompetência do governo e do Estado brasileiro. Porque o negócio é o seguinte, a gente já sabe que mudança climática não aconteceu ontem. A gente já sabe o que vem acontecendo há um tempão. Já tivemos seca, já tivemos apagão, já tivemos tudo aqui. Então a gente já sabe o que está acontecendo. Investimento em energia renovável está acontecendo por causa do setor privado, que está investindo, graças a Deus, aumentando muito eólica e solar. Mas qual é o problema? Quando você tem um sistema que tem pico, você precisa ter que nem aqui na Jovem Pan, na sua casa, tal, gerador. Precisa ter um gerador para quando cai a eletricidade, nessas horas você entra em ação o gerador. Quais são os geradores? São as termoelétricas. As termoelétricas que consomem muito mais. Então, mas aí, o que nós temos aí? Há um tempão já com a descoberta do pré-sal, anos, a gente tem um surplus de gás, gente. A gente podia estar cheio de termoelétrica de gás, que é muito mais barato que óleo, é muito menos poluente. E sabe o que a gente está fazendo com o gás? A gente está reinjetando o gás, porque a gente não está usando o gás na termoelétrica. Veja como é a incompetência do Estado. O Estado tem um combustível importante limpo como o gás. Poderíamos estar investindo em termoelétrica a gás e nada foi feito. Por que nada foi feito? Porque aquele orçamento público de investimento, que só é 1% do PIB. Por que é 1% do PIB? Porque o resto está gastando, mantendo máquina pública, privilégio, salário alto, o judiciário mais caro do mundo e o segundo legislativo mais caro do mundo. É o gasto corrente do Estado que está matando o investimento público. Piperno, você acha que o Brasil está olhando para o lugar errado quando o assunto é geração de energia? Evandro, não é uma questão de estar olhando para o lugar errado. É o quê? Há uma série de bons projetos, inclusive, até privados. Grandes projetos. Claro, agora, é questão que o Brasil não se preparou para a questão das mudanças climáticas. O Brasil parou no tempo em relação a isso. Então, é óbvio que agora fica tudo muito mais difícil e tudo muito mais urgente. Veja, a gente, nesses últimos dias, o Brasil discutiu problemas lá na Amazônia, problemas os mais graves da história, da mesma forma que o Brasil contou mortos e desastres em Santa Catarina, lá no Rio Grande do Sul. Então, os desastres naturais, eles têm se multiplicado. É óbvio que agora é tudo muito mais difícil, porque a demanda é muito maior. E como é que o Brasil vai fazer agora? Então, é claro que um projeto que é iniciado agora, ele precisa de um tempo de maturação. As soluções, elas não serão tão rápidas. Agora, tem uma questão que é interessante, porque quem defende muito a pauta ambiental fala da possibilidade e da força que o Brasil teria para aumentar a produção de energia eólica e solar. E se a gente contar, por exemplo, desse nível de consumo que eu trouxe agora, a energia térmica foram mais de 10 megawatts, então entrou ali com 10,5%. A eólica, por exemplo, foi em 9,2% e a solar 8,4%. E as pessoas defendem que a gente teria muito mais capacidade de se trabalhar a longo prazo e construir projetos que pudessem aproveitar de uma maneira melhor tudo que a gente tem de energia renovável aqui no país. Agora, o que está faltando, hein, Alangani? Eu acho que uma política de energia de Estado. Algo que a gente defende muito aqui para a segurança, precisa também para a energia. Absolutamente tudo é energia. Então, olhar para o médio e longo prazo e não simplesmente tapar buracos quando ocorrem desastres naturais. E o Brasil, ele tem uma vantagem competitiva na hidrelétrica, por exemplo, etanol,
biodiesel, e aí são fontes de energia com capacidade de geração grande de energia, porque um grande problema da energia solar e da eólica, embora sejam energias limpas, elas não têm a mesma capacidade de geração de energia como uma hidrelétrica e são energias intermitentes. Esse é um grande desafio do mundo, né? De por que não se faz tão rápido essa transição energética, justamente porque são essas energias intermitentes. Mas o Brasil tem um grande potencial em outras energias que são mais limpas comparativamente às energias relacionadas a combustível fóssil, né? As termoelétricas. Em relação à queima de carvão, você está falando. Exatamente. Queima de carvão, queima de petróleo. Enfim, então o Brasil tem que tirar proveito dessa situação, mas com uma política, Evandro, que não seja apenas do governo A ou do governo B, mas uma política de Estado de longo prazo. A gente está falando de um governo, por exemplo, que trouxe ali em sua campanha eleitoral a questão ambiental de uma maneira muito intensa. Mas está faltando a discussão sobre recursos para a produção de energia aqui no Brasil, hein, Luiz Felipe Dávila? Ou ficou só no discurso e a proposta, de fato, para mudar essa questão que é tão importante para o país e para o mundo está meio escanteada? Esse governo não tem projeto ambiental nenhum, porque o problema do projeto ambiental, você precisa conciliar com o mercado. Você precisa conciliar com o mercado, porque quem vai fazer... Gente, sabe quanto tem de investimento privado, carimbado, com as letrinhas lá, ESG, de sustentabilidade no mundo hoje? 50 trilhões de dólares. O PIB brasileiro, para você ter uma ideia, é 2 trilhões. Tem 50 trilhões de investimento privado. Onde é que esse dinheiro deveria estar indo? Para o Brasil, é óbvio, e vem, parte dele vem sim. Você pegar aqui a energia solar, que a gente estava falando, tinha 70 mega de energia solar em 2012, hoje nós temos 15 gigawatts, nós temos mais que uma Itaipu já em energia solar, então está crescendo. O investimento privado está entrando em eólica e solar. O problema, como bem disse o Alan Gani aqui, é que é energia intermitente. Então o que acontece? A gente não tem sol toda hora, não tem vento toda hora. E aí qual é o que eu chamo aqui da nossa energia que dá estabilidade no sistema? É biomassa e é o gás. E é também o petróleo. Então essas são as termoelétricas que dá estabilidade quando tem pico. Entendeu? Então, o que acontece? Nós precisamos investir também nas termoelétricas, porque as termoelétricas é o que vai dar estabilidade no sistema quando você tem esses grandes picos. E isso sim o governo não está dando a devida atenção, porque está usando esse gás para reinjetar no petróleo, ao invés de fazer mais termoelétrica a gás, que é o combustível mais limpo. Agora, 4h26, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas, seguimos firmes e fortes. Piperno, eu vi que você discordou aqui do Luiz Felipe Dávila durante o argumento dele, então, para a gente arrematar, vou abrir mais um espacinho para você, por favor. Vamos lembrar a nossa audiência que ontem o governo arrecadou 2 bilhões de dólares com o primeiro leilão de títulos verdes. Mas 50 tri contra 2 bilhões... Mas escuta, está começando agora. Escuta. Não é nem a manteiga do couvert, pô. 2 bilhões de dólares. Estamos falando em 10 bilhões de reais no primeiro leilão. Ô, Piperno. Escuta, começou agora. Ou seja, lá para trás, ninguém fez nada. Começou agora o primeiro leilão, arrecadou 2 bilhões de dólares. Política ambiental nesse país, vai parar. Política ambiental a gente não tem nem nesse governo, nem no governo passado. Então não é por causa disso. Estou dizendo assim, o que é a política de Estado hoje? O Brasil tem capacidade de capturar 50% do carbono emitido do mundo com plantar árvore em terra degradada. 0 de investimento a gente tem nisso aqui. A gente conseguiu 0 ano passado, conseguiu 0 até agora. Então o negócio é o seguinte, a gente não consegue hoje transformar árvore em dinheiro. Esse é o maior plano ambiental que a gente pode fazer. E o segundo maior plano ambiental é esse que o governo Lula sabotou durante tanto tempo, que é o saneamento. É o maior programa socioambiental do mundo. Mais de 700 bilhões de reais a gente precisa para ter a universalização do investimento. E o que o governo faz? Tenta passar um decretozinho para manter monopólio estatal. É isso. Arremate, Piperno. Em setembro, lá em Nova York, o governo então lançou os C-Bonds. Isso não quer dizer... E aí houve o primeiro leilão ontem. Isso não quer dizer que foi feito esse leilão ontem e vai acabar esse negócio e isso já é o fim da história. Não. É só um ponto de partida.